A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente amada, gente querida, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Antes de nós passarmos para o texto da palavra, o nosso texto de meditação e de estudo, gostaria de fazer um breve compartilhar de mais um livro meu que chegou. Esse é o 20º volume da série Discipulado Intencional, O Discípulo e o Sermão da Montanha, sobre as bem-aventuranças. É a segunda parte de uma série de 3 dentro do Sermão da Montanha. E dentro dessa temática para discipulado, o 20º volume, na verdade eu já escrevi 38 volumes, mas a questão financeira só me permite avançar passos pequenos, então com muita alegria eu compartilho a chegada de mais esse volume. Você pode adquirir por esse número que tem aí embaixo na sua tela, e você pode fazer a diferença na vida de um discípulo, de uma discípula, de alguém que você gosta de sentar para estudar a Bíblia com ela, tá bom? Que Deus abençoe. Há um tempo atrás, isso já faz alguns anos, eu estava assentado à beira da praia com a minha cuia de chimarrão na praia de Itapema, e começou a chegar ao meu coração algumas coisas bem bacanas, bem interessantes. Eu estava lendo um livro que marcou a minha vida profundamente, marcou e tem marcado a minha inserção ministerial, e eu comecei a ficar inquieto com aquilo. Peguei minha cuia, voltei para casa, voltei para o apartamento que a gente havia alugado e comecei a anotar num pedaço de papel de pão, papel pardo. Comecei a anotar tudo que eu tinha, não tinha levado caderno, nada. Comecei a anotar aquelas ideias, aquelas coisas lá. E quando eu cheguei em Lages, eu sistematizei e eu coloquei 12 frases, 12 conceitos pelos quais eu gostaria que a casa do Pai ficasse conhecida aqui na cidade de Lages e a partir da cidade de Lages. Eu tenho compartilhado com vocês algumas coisas, e uma das frases, uma dos conceitos que eu estabeleci como visão para a casa do Pai é a número 4, de transformar a casa do Pai em um lugar onde as crianças e jovens são tratados com respeito e valor. Crianças e jovens tratados com respeito e valor. Eu não sei qual é o valor que as crianças ou que os jovens têm na igreja onde você congrega, ou qual é o valor que o seu pastor ou a sua liderança confere aos jovens e às crianças dentro dessa igreja. Você precisa ter ciência, você precisa ter conhecimento, e você mesmo como pessoa, você precisa aprender a valorizar esse ministério. Talvez você diga assim: mas os meus filhos já cresceram, já foram embora, já casaram. Provavelmente você vai ter netos e netas que você vai levar para dentro da igreja, e você vai querer que aquela igreja que você escolheu para congregar tenha uma responsabilidade enorme ou profunda para com seus filhos e para com seus netos e netas. Tenho certeza disso. Você não vai querer encontrar um lugar onde as crianças são tratadas com menos valor. Você não vai querer congregar. Aliás, a experiência mostra que os pais ficam aonde os seus filhos são bem tratados. Sim, os pais permanecem na igreja aonde os seus filhos, seus netos, são bem tratados e são bem valorizados. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos que o Senhor Jesus, ele conferiu uma importância muito grande ao ministério infantil, ao trabalho com crianças. Mesmo porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Geralmente nós nos concentramos, nós vamos trabalhar com os casais, nós vamos trabalhar com a terceira idade. São importâncias, nós temos que trabalhar sim com os casais, temos que trabalhar com a terceira idade, mas com o mesmo afinco, o mesmo amor e a mesma dedicação. Nós temos que trabalhar com as crianças e com os jovens, porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele ama todas as idades, ele ama todas as idades. Desde o ventre materno, o Senhor tem nos amado, desde o ventre materno. Eu gosto muito do Salmo 139, do verso 13 ao verso 16, onde o salmista ele declara: tu formaste o meu interior. É por essa razão que nós
cristãos, somos contra toda e qualquer forma de aborto. Nós não aceitamos, não toleramos, e eu quero dizer toda e qualquer forma de aborto. Por quê? Porque para nós vida é a partir da concepção, não importa o tamanho. Vida é a partir da concepção. O salmista, ele diz: tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Eu fui tecido no seio da minha mãe Anita. Louvo a Deus pela vida da minha mãe. A minha mãe me gerou, olha só. Eu sou fruto de um relacionamento de amor. Eu sou fruto de um relacionamento de intimidade. O salmista, ele diz: tu formaste o meu interior. Me formaste de forma absolutamente maravilhosa. Assombrosamente, ele fala lá no texto. Por modo assombroso me formaste. Deus nos fez, Deus nos criou. Nós somos vida inteligente, criada pelo Pai amado. Nós somos vida e fomos formados a partir de uma substância ainda informe, que foi o que o Salmo 139 declarou. Então nós entendemos que Deus nos amou desde o ventre da nossa mãe, e Ele vai nos amar até a velhice, como diz lá em Isaías 46, do verso 3 ao verso 4, desde o ventre até a velhice. O texto fala isso, desde o ventre até a velhice eu te carregarei, eu vou ser carregado pelo Senhor. Você vai ser carregado pelo Senhor desde os seus primeiros passos. A minha netinha vai completar 1 ano agora, e ela está ensaiando a dar os primeiros gatinhos, os primeiros passinhos, a ficar em pé, a tentar se equilibrar. É desde este momento que o Senhor tem estado conosco, e Ele vai permanecer conosco até o último suspiro, quando vai nos receber na glória. Então esses salmos, essas palavras bíblicas, elas enchem o nosso coração de fé e de esperança e de confiança no fato de que foi Deus quem nos criou, Ele nos fez. E essa consciência nós temos na casa do Pai. A Igreja do Nazareno aqui em Lages, ela é marcada por isso. Nós temos essa consciência de que cada pessoa que dela faz parte é uma criação do Senhor, foi formada pelo Senhor. Quando nós olhamos lá para o texto de Marcos, capítulo 10, do verso 13 até o verso 17, um texto que nos mostra o quanto o Senhor Jesus se importa com as crianças. As crianças começaram a chegar perto de Jesus, a rodear Jesus, a cercar o Senhor Jesus, e os discípulos foram tentar afastar as crianças, e o Jesus diz: não, peraí, não façam isso com elas. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Ou seja, o Senhor Jesus, ele facultou a entrada aos céus aos pequeninos, às crianças. Não era para colocar embaraços, não era para colocar impedimentos. Então eu vejo o Senhor Jesus como muito amoroso, como alguém que não fez acepção de pessoas, ou seja, só se concentrou numa determinada classe. Não, Ele deu margem para atender as crianças, os jovens. Então aqueles pais que cercaram Jesus, quando ouviram aquela frase: nossa, o mestre se importa com os nossos filhos, eles queriam apenas que o Senhor Jesus os tocasse e os abençoasse, e os discípulos foram logo repreendendo aquelas crianças. Então nós temos que ter a consciência de que nós não podemos ter no nosso meio, no nosso círculo de liderança, pessoas que não entendam o valor e a profundidade de um trabalho com crianças. Não podemos colocar na liderança gente insensível, gente que em vez de atrair, afasta. Não, nenhum tipo de pessoa e nenhum tipo de classe nós podemos desprezar se nós quisermos ser igreja cristã. A igreja cristã é uma igreja acolhedora, é uma igreja que recebe todo tipo de pessoa, todo tipo de gente, todos os tipos de idades. Entende o que eu estou falando? Claro que sim. Então, ai daqueles que impedissem Jesus de ter comunhão com os pequeninos, que fizessem tropeçar um daqueles pequeninos. Jesus, segundo o versículo 16 do texto de Marcos 10, queria apenas e tão somente tocar e abençoar aquelas crianças. Eu vou te passar um dado aqui, algumas vezes eu já tenho falado aqui nessa programação sobre isso, mas que é interessante a gente pensar.
venha comigo. 1% das conversões, 1%, apenas 1%, acontecem antes dos 5 anos de idade. São pouquíssimos os relatos de pessoas cujos filhos, cujas crianças chegaram a uma conversão genuína, verdadeira, antes dos 5 anos de idade. Existem pais que tiveram a responsabilidade de levar os seus filhos para a igreja desde o nascimento, colocaram numa classe de escola dominical, eles foram ensinados e eles se viram cristãos, foram enchidos com a palavra. 1%. 85%, olha como salta o número, 85% das conversões acontecem dos 5 aos 15 anos de idade. A maioria das conversões. Então nós temos um campo fértil. Eu vibro, eu louvo a Deus quando eu vejo as crianças sendo ministradas na casa do Pai. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos líderes. Domingo desses, eu chamei todos os líderes do ministério infantil, do ministério com os jovens, coloquei eles no altar e nós, com as mãos erguidas, nós levantamos um clamor abençoando aquelas vidas. Por quê? Porque eles estão tirando do seu tempo de casa, o seu tempo de família, para estarem abençoando os nossos filhos, as nossas crianças. Eu sei, por experiência própria, que a maioria das conversões acontecem dos 5 aos 15 anos de idade. 10% das conversões acontecem dos 15 aos 30 anos, dos 15 aos 30 anos, que foi o meu caso. Não é? O meu caso foi nessa faixa de idade, a maioria, 85%, 10% e 4% das conversões acontecem após os 30 anos. Uau! E aí você tem que pregar, e pregar, e repregar, ensinar e reensinar, até que a pessoa vai abrir o seu coração, e geralmente ela só abre o seu coração quando ela estiver passando por um momento de crise, quando ela estiver enfrentando um problema, seja no trabalho, no casamento, na família. Quando ela estiver com um problema, ela vai procurar uma liderança cristã, e ali ela pode chegar à fé, ela pode chegar à conversão, mas são apenas 4%. Então a nossa maior faixa de resultados para o reino é na faixa dos 5 aos 15 anos, é a nossa responsabilidade, 85%, não somente pensando na membresia local também, mas especialmente pensando naqueles que vão habitar o reino dos céus. É essa faixa de idade. As crianças, elas são muito mais sensíveis ao amor de Deus, elas são mais humildes, elas se quebrantam mais facilmente. Nós temos uma princesinha que ela chegou há pouco tempo para a igreja. Todos os cultos, eu não estou exagerando, todos os cultos em que ela está presente, ela fala: pastor, eu posso fazer a leitura de um texto bíblico? E eu digo: claro que pode. Então, antes das crianças saírem para suas salas, eu permito que ela faça a leitura. Ela faz a leitura e aí ela cita o texto, onde ele está inserido, os versículos, e a igreja vibra, aplaude, glorifica a Deus. Por quê? Porque é uma criança ensinando um adulto como tem que ser, como deve proceder. Então as crianças, elas têm uma sensibilidade maior, elas se quebrantam mais facilmente. Dias atrás, um menino, devia ter uns 11 anos, 10 anos, 11 anos, 12 talvez, antes de subirem para suas salas, ele levantou o dedo e eu disse: sim, querido, pois não? Eu posso fazer uma oração? Diz ele assim. Eu falei: claro que pode. E naquela hora a gente, como pastor, a gente vibra. Por quê? Porque você vê uma criança bem educada em casa. Você vê uma criança que está aprendendo a orar, a ler a Bíblia em casa, e aí ela chega para a igreja já sabendo fazer. Tem gente que quando você pede para orar, ele diz: não, eu não sei orar, eu nunca orei, eu passo dessa, pode passar para outro. Entende como a coisa é complicada? Então nós temos que aproveitar essa faixa etária onde as crianças, elas são mais curiosas, são mais abertas às novidades. Então o inimigo sabe disso. Então o que ele vai fazer? Ele vai agir de diversas maneiras sobre a mente das crianças, tentando deturpar aquilo que pai e mãe ensinam em casa. É só você ver, por exemplo, a questão da sexualidade. Cada vez mais cedo
as crianças são despertadas para a sexualidade precoce. A sexualidade é um dom, é uma dádiva do Senhor para ser desfrutada entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Mas as nossas crianças, elas começam a ser erotizadas, vamos dizer assim, antes do tempo. Dias atrás eu vi uma mãe com a sua filhinha no centro, ela devia ter uns 3 aninhos, pintada de batom, toda de rosa, cabelo produzido, bolsa, sapatinho cor-de-rosa com meia branca, tudo uma sainha curta. Falei, meu Deus do céu, o que essa mãe está querendo fazer com essa criança? Despertar uma coisa antes do tempo. Deixa a criança ser criança. Deixa a criança ser criança. Eu lembro da nossa infância como era bem diferente dos dias de hoje, claro que era. A gente brincava de pés no chão, pés descalços, no meio do barro, no meio da lama, na urtiga. A gente saía de casa, se embarrava todo, não tinha celular, não tinha videogame, essas coisas. A nossa época era uma época de ouro, é uma época que não volta mais. Hoje as crianças, cada uma delas, elas não sabem falar, não sabem ler direito e já tem um celular na mão. E o pior de tudo é quando o pai burro vai lá e compra um celular de última geração e de marcas, vamos dizer assim, que custam muito dinheiro. O pai e a mãe talvez não tenham, mas eles dão para o filho, porque é uma questão de status, porque o coleguinha estuda na escola tal e ele tem aquela marca e ele precisa daquela marca para poder manter o nível de competição. Dias atrás os jovens se reuniram lá em casa e deu aquele silêncio. Falei, o que está acontecendo? Levantei, fui lá olhar, estavam todos na sala, tudo atulhado, aquele monte de jovens lá, um sentado no chão, outro ali, e tudo em silêncio, mas estavam conversando entre eles, pasmem, pelo celular. Então eles digitavam aqui, ia lá para o satélite, e do satélite voltava para o celular do coleguinha que estava do lado. Perderam o hábito do diálogo, perderam o hábito da conversa, perderam o valor de uma risada. Gente, que coisa bacana quando a gente se encontra, se reúne e a gente pode dar uma daquelas risadas que vem lá do fundo. Os jovens não fazem mais isso, cada um no seu aparelhinho de celular. A sexualidade sendo despertada antes do tempo, né? Jovem que não namora, você é bicha, você é não sei o que, você não sei o que lá, você não está pegando, você não está fazendo. Entende o que eu estou falando? É uma coisa complicada. E aí a gente vem e tenta ensinar padrões de valores diferentes, ateísmo, rebelião, família. Meu Deus do céu, você hoje falar no tema família. Eu fui ensinado pela palavra, meu pai e minha mãe me ensinaram isso. Que o que é uma família? Família é um casamento entre um homem e uma mulher e sua prole, isso é família. Para nós a família é um homem e uma mulher criados por Deus, sendo abençoados e gerando meninos e meninas. Isso é o padrão bíblico. Mas hoje você falar um negócio desse, você pode ser preso. Você ensinar uma coisa dessa, você pode ser, denunciado. É como se o torto fosse o certo e o certo, o torto. Entende? Então nós vivemos nisso. Então onde que eu tenho a liberdade de ensinar o certo? É na igreja. Onde que eu tenho a liberdade de ensinar aquilo que é o convencional? É na igreja. Então nós temos um patrimônio nas mãos que são as nossas crianças, que nós primamos por ensinar a palavra, e nós ensinamos a palavra, nós ensinamos conceitos, nós ensinamos valores que não mudam, mesmo que o mundo mude, se modernize, ou tentem forçar a barra, ensinando outras coisas. Nós na igreja vamos manter a velha e santa Bíblia como a única e infalível palavra de Deus e forma de nós vivermos e nos relacionarmos em sociedade. É assim que nós vamos viver. O inimigo quer levar as nossas crianças para o inferno. Nós queremos levá-las ao céu. Nós queremos que elas possam herdar o céu e estar no céu com o Senhor. Então tenha o seguinte conceito no seu coração: quando uma criança estiver dentro da igreja, dentro do templo, e ela estiver gritando, fazendo barulho,
Tem gente que vai chegar e vai dizer assim: quer que tire? Não faça isso. Eu falo na casa do Pai: ai daqueles que mexerem com uma das crianças que estiverem na igreja. Podem gritar e berrar o quanto forem, porque elas também são igreja. A noção que elas têm não é a mesma que nós temos. Dias atrás tinha um menininho e ele andava na frente do altar para lá e para cá, e alguém quis tirar. Eu falei: não, pode deixar. O errado são aqueles que não conseguem se concentrar numa palavra e ficam olhando para a criança. A criança está no lugar certo, deixa ela ali. Deixa ela ouvir, deixa ela ser criada. No meio dos louvores, no meio da adoração, sendo ensinada numa classe, deixa ela ali. Quando ela for velha, a palavra do Senhor em Provérbios 22, no verso 6, diz que ela não vai se desviar daquilo que lhe ensinaram. Não vai se desviar daquilo que lhe ensinaram. Eu acho isso tremendo. Cuide das suas crianças, cuide da sua família. Leve a sua família para a casa do Pai, leve a sua família à casa do Senhor. Deixe a sua família ser instruída na palavra. Deixe os seus filhos serem moldados pelas Escrituras Sagradas. Tá bom? Guarde isso no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Paizinho, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo privilégio que o Senhor tem me dado de poder conduzir a minha casa, a minha família, nos caminhos do Senhor. Eu te agradeço porque os meus filhos servem ao Senhor desde pequenos. Te agradeço, Pai, pela responsabilidade que nós, como igreja, como casa do Pai, nós temos de educar os nossos filhos, de educar as crianças no caminho do Senhor, no meio de uma sociedade ateísta, de uma sociedade corrupta, uma sociedade onde os valores têm sido invertidos ou vêm sendo Deus, invertidos. Nós queremos manter os princípios e os valores que a Tua Palavra nos ensina. Cuida dessa casa, cuida dessa família, em nome do Senhor Jesus. Nós assim oramos e nós agradecemos. Amém e amém. Gente amada, gente querida, fiquem todos debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus. A vida sem Deus me levou ao fundo. De um poço escuro, de lama imundo. Queria sair, porém não podia. Gritava socorro, mas ninguém ouvia. A vida sem Deus roubou minha alegria. Matou minha noite, feriu meu dia. Encontrava paz, e posso dizer, procurei demais. Deus, razão da vida, da vida. A vida sem Deus é barco sem porto. É planta sem chão, é frio sem conforto. É fogo que queima
sem nada aquecer. É vida que nasce só para morrer. A vida sem Deus é fonte sem água. É estrada sem rumo, caminho do nada. É poço sem corda, ponte abandonada. É oásis sem verde, de água salgada. Deus, razão da vida. Deus, razão da vida. Razão da vida. Razão da vida. É Deus a razão da vida. Razão da vida. Razão da vida.